Agora, vamos ao verdadeiro cerne da questão. Qual é o que se esconde nesse negócio de relação entre legislativo e executivo? O executivo precisa do legislativo para governar, mas ele precisa da maioria no legislativo. Como é que ele vai governar sem maioria no legislativo? Como é que ele vai pôr suas leis para votar se ele não tem sustentação para essas leis? Então vai ficar lá, olhando, parado, baixa a provisória, derruba uma provisória, baixa a provisória, derruba uma provisória, o executivo fica preso sem poder fazer coisíssima nenhuma. Então, existem duas maneiras de você tentar caminhar a solução do problema. A primeira é quem ajuda a eleger, ajuda a governar. Vamos nos unir aqui em função destes aspectos ideológicos, porque a nossa posição é mais à esquerda, temos que ter um entendimento sobre a vivência social, então vamos nos unir em torno de ideias, o que parece um disparate, na medida em que você vê determinados partidos, vamos citá-los nominalmente, eu espero que ninguém me prenda por isso, mas o PP e o PL, por exemplo, até onde a minha vista alcança, tem principalmente o PP, Partido Popular, tem pouca coisa a ver com o PT, historicamente. De repente você vê o PP caminhando junto com o PT. Estão caminhando juntos por quê? Pelo bem do Brasil. Genérico. Eu quero um remédio específico. Genérico, o preço é baixo na farmácia e não resolve o problema. Eu vou querer, então, que me diga. Olha, transposição das águas de São Francisco. Pronto, eu sou a favor da transposição das águas de São Francisco. Vamos defender. Mas a ecologia. Olha, esse negócio de ecologia, para mim, eu já ouvi alguém falando aqui, eu sou muito a favor da defesa da ecologia. É claro que o químico não pode sustentar a campanha do Partido Verde e, de repente, é esse químico que está jogando a água no Reno. Acabou a nossa professora, no debate anterior, de contar isso. Quer dizer, uma empresa química francesa colocando quimicamente um monte de dinheiro na campanha do legislador francês, e justamente do Partido Verde. O que tem química a ver com o Partido Verde? É meio esquisito, né? E justamente eles que sujam as águas do Rio Reno. Então, vejam, senhores, que existem alguns disparates, um deles é esse. Mas a primeira possibilidade é essa, quem ajuda a eleger ajuda a governar. Só que fica meio esquisito esse negócio de tanta disparidade ideológica. A segunda maneira é você constituir maioria por outros meios. Outros meios. Bom, mensalão é o meio mais óbvio, né? Já faz a maioria, bota todo mundo para votar enfileirado, passa na boca do caixa, recebe o dinheiro, ou vai no hotel, enfim, né? E pronto, está resolvido o problema. Mas não pode ser por aí. Não pode ser por aí. Não se admite que esse tipo de coisa venha a ocorrer. Então vamos criar a fidelidade partidária. Joia, grande fidelidade partidária. Fidelidade que eu combati na época do regime militar, com o apoio de grandes intelectuais do direito, como o professor Miguel Reale, o pai e não o filho, porque se a fidelidade, só para dar a prática da coisa, se a fidelidade partidária existisse nas eleições lá de trás, sabe quem teria sido nosso presidente da República? O Paulo Maluf. E não o Tancredo e nem o Sarney. E a transposição não se dá. A transposição aí já no sentido político não se daria da ditadura para a democracia. Porque o que é que o senador Moacir Dalla, e isso é a história, e dela eu participei. Lamentavelmente, deputado Biscay, eu estou velho já. Então eu participei dessa situação histórica, e nessa situação histórica a coisa funcionou assim. O senador Moacir Dalla, então presidente do Senado, baixou uma resolução para efeito interno dizendo: aqui quem for do partido A, do governo, só pode votar no partido A sob pena do voto ser nulo. E quem for do partido B só pode votar no partido B sob pena do voto ser nulo. E além de anular o voto, ainda havia faltou com a fidelidade partidária, está cassado. Já existiu isso na época do regime militar. O camarada era cassado por desatender, sendo infiel, situações partidárias fechadas. Muito bem, vamos pensar bem aqui. Quem é que manda no partido A, que é partido grande? Aqueles 4 ou 5 de sempre? Aqueles 4 ou 5. Então, sempre. E quem manda no partido B? Eu participei de uma reunião aí no outro dia no partido B e conseguiu, a cúpula, que é quem decide, conseguiu encher uma sala. Agora, tem os partidos nanicos. Esses partidos nanicos, o pessoal que decide nos partidos nanicos, não enche nem banheiro de avião.
para os senhores verem como a coisa é. Então, são esses que vão comandar, que nem aconteceu em São Paulo. Lá em São Paulo tinha um negócio da educação, era 30%. Aí a Marta chegou e disse, não, 30% é muito, eu quero baixar para 20%, mandou um projeto de lei para baixar para 25%, que é a Constituição, 25%. Vamos baixar isso para 25%, chegou lá o nosso querido vereador, que tinha sido eleito pelos professores, ligações históricas com a educação, etc, etc. Disseram para ele, se você não votar aí, você está cassado. E ele não votou. Ele teve coragem de não votar. Ele foi infiel à decisão da cúpula partidária, mas foi fiel aos eleitores que o elegeram. Sabe o que aconteceu com ele? Processo dentro do partido, ameaça de expulsão. Aliás, o caso mais interessante que eu vejo para justificar o que eu estou dizendo é o caso da Heloísa Helene do PT. Devia ter sido a Heloísa Helena que tinha que ter expulsado o PT. E não o PT expulsar a Heloísa Helena. Por uma situação muito simples. Ela estava com os princípios e as premissas. Olha, eu não vou votar na Heloísa Helena, não. Eu acho que ela é um pouquinho exagerada demais. É capaz dela quebrar meus dentes numa dessas aí. Eu não gostaria, tá certo? Mas, enfim, ela tinha o ideário dela, o posicionamento dela. O PT que mudou. Estamos chegando ao fim? Me permita, então, concluir. Agora eu vou fugir um pouquinho desse tema chato, né? Para tentar falar alguma coisa de reforma política. Minha gente, reforma política. Primeiro, vamos acabar com esse complexo de colonialismo, sabe? Os Estados Unidos, a democracia, com todo o respeito pelos palestinistas de agora, o sistema eleitoral deles é uma porcaria. Sabe? Eles se inscrevem para votar na eleição 2, 3 dias, um dia antes do pleito. Só que a ordem para abrir a urna para eles votarem não chegou ainda. Só na Flórida, e eu faço as eleições nos partidos, quando isso acontece, até a convite, só na Flórida mais de 20 mil tiveram que ir com advogados lá para conseguir votar. Aqui, 100 dias antes da eleição, fecha, ninguém mais se inscreve eleitor, e tudo feito de forma ordenada e correta. Lá, a eleição termina no dia da eleição, né? Termina no dia 6 de novembro, votou, terminou a eleição. Brincadeira! Termina 15, 20 dias depois. Sabe por quê? Porque eles continuam contando os votos que vêm pelo correio. E voto pelo correio, hein? Sem Marinho. Imagina voto pelo correio lá, minha gente. Quer dizer, o que aconteceu nessa eleição que não fechava? Nessa segunda eleição americana que não fechava? Utah, um dos estados deles, estava ainda recebendo votos em quantidade suficiente para alterar o resultado da eleição. Quando faltam só 120 mil votos para contar. Agora já tem uma diferença em Utah de 130, aí então o Sheik foi lá e fez o discurso, que é um negócio engraçado, não é quem ganhou, quem perdeu que vai dizer, olha, você ganhou. Aí eles nem precisam de justiça eleita, eles se ajeitam entre eles. E se vocês quiserem ir atrás, podem pesquisar a eleição do Kennedy e os mortos que votaram no estado de Illinois. Uma coisa linda. A democracia deles é tão pujante que o pessoal levantava dos túmulos e ia votar.